Pois bem, pessoal, então, avançando nas nossas videoaulas, né? Já entendemos como montar e organizar nossa planilha. Espero que vocês tenham entendido isso. Trabalhar em organização de dados de forma de criar listas de dados, né? Bases de dados confiáveis, sem linhas, sem colunas em branco. E aqui eu tenho um modelo, né? E aí agora eu vou começar a mostrar para vocês, a partir de agora, dessa aula, quais os recursos que o Excel traz para a gente quando eu trabalho com uma lista de dados. Né? Na verdade, o software Excel, a Microsoft, ela fez o Excel, ele trabalhado baseado em tabela de dados. Então, a maioria dos recursos dele, lógico que ele tem vários recursos, mas a maioria dos recursos para extrair informação dos meus dados é visando uma tabela, uma lista de dados, tá bom? Então, o primeiro recurso que eu vou mostrar para vocês é converter essa lista de dados em uma tabela. Essa tabela ela vai trazer vários recursos para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, aqui eu tenho uma planilha, né, uma lista de dados com algumas colunas e com 30 linhas. Se eu clicar em qualquer lugar, qualquer área de dados, eu vou vir aqui em inserir e inserir tabela. Essa tabela aqui, ó, ele vai me perguntar se a minha tabela já tem cabeçalho, né? Então eu vou marcar que a minha tabela já tem cabeçalho. Se ela não tivesse, eu desmarco, ele cria um cabeçalho para mim. E aí eu vou dar um OK. Pronto, ela foi convertida em tabela, tá? Minha lista de dados foi convertida em tabela. Se eu clicar fora, ele normaliza as abas. Se eu clicar dentro da tabela, ele traz uma aba Designer. Então, ferramenta de tabela, Designer. E aqui que vai facilitar a nossa vida, tá bom? Primeiro recurso aqui, eu vou ter vários recursos nesse modelo de tabela de dados, mas se eu vier aqui marcar a linha de totais, ele habilita uma linha de totais para mim. E quando eu clico nessa linha de totais, ele já traz várias funções prontas para mim. Na verdade, qualquer função. Então, eu não preciso mais elaborar, digitar minha função. Então, por exemplo, aqui o CEP eu quero marcar nenhuma, e aqui eu vou querer marcar a minha coluna frete. Eu quero a soma do meu frete. Então, ele já traz automático para mim. Aí é que eu vou ter vários outros recursos, né? Aqui eu posso mudar facilmente o layout da minha planilha. Eu gosto bastante de usar esse azulzinho aqui. Então, ele vai ter vários tipos de layout, de cores, para facilitar a visualização. É importante também eu observar esse nome aqui. Esse nome eu posso colocar o que eu quiser. Eu posso colocar aqui tabela frete. E aí, quando eu for importar para uma outra ferramenta, ele vai trazer para mim a opção da planilha, pedidos, e a opção da tabela frete. Tá bom? É um recurso bem interessante. Se eu quiser retirar esse formato de tabela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, clico aqui e vou converter em intervalo. Deixa eu mudar esse modelo aqui que ficou feio. Vou colocar esse modelo aqui, ó. Então eu vou reverter ela em intervalo de dados novamente, sem ser tabela. Então eu clico em qualquer lugar e venho aqui em converter em intervalo. E ele vai dizer, deseja converter a tabela em intervalo normal? Sim. Ele mantém as cores, mas notem que a aba Design some, tá vendo? E aqui ele manteve a formatação que estava antes, tá? Vou converter ela novamente em tabela. Aqui, se eu quisesse voltar ao normal, é só formatar novamente, normalmente. Mudar cores, essas coisas, tá? Então, vou vir aqui, vou converter em tabela de novo. E aí eu sugiro para vocês explorar esses recursos. O que eu mais uso aqui é o tipo de formatação. Linha de totais eu uso bem. Aqui eu tenho a opção também, se eu quiser inserir segmentação. É um filtro rápido, não sei se vocês conhecem. Então, eu queria filtrar por país, por exemplo. Então, aqui ele vai trazer todos os países. Então, se eu quiser filtrar por país, é um recurso bem interessante também. Aqui eu limpo os filtros. E eu recomendo que vocês explorem esse intervalo de tabelas, essa lista de dados. Então, é o primeiro recurso. Então, o que eu sugiro? Transformar sua planilha, vai montar sua planilha, pegou uma planilha pronta para trabalhar, converta ela em lista de dados, depois você já insere tabela nela, para ficar bem mais produtiva e bem mais profissional. Até mais!